Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gratidão por estarem aqui nesse momento tão especial e inovador para mim. Eu vou iniciar agora aqui no YouTube a fazer as leituras de livros que eu gosto, que mudaram a minha vida, livros de autoconhecimento, livros de terapia, fazer esse bate-papo sobre livros para que a gente possa expandir juntos cada vez mais. Porque, como diz essa frase, que eu não me recordo o autor, se você não ler, de onde virá o seu saber? Mas, como essa internet maravilhosa na nossa vida, nós podemos ler juntos, vocês podem ouvir esse áudio fazendo outras atividades no seu dia a dia e aprimorar o seu conhecimento. Eu espero que seja uma contribuição para você esse vídeo e que possa somar na sua vida, assim como tem somado na minha. Bem, nós fizemos uma enquete lá no Instagram. Se você já me segue no Instagram, ok? Se não, como seria você clicar aí embaixo e ver qual que é a minha página e me seguir lá também. Nós fizemos uma enquete entre o livro do Ho'oponopono e o livro da Esther e Jerry Hicks. Olha, o meu inglês não é muito bom. Eu acho até que eu tenho que colocar aqui. Como que pronuncia? Esther Hicks. Esther e Jerry Hicks, né? Peça e será atendido. E foi esse livro que ganhou. Então, como que é essa leitura? Essa leitura nós vamos ler juntos alguns trechos e eu vou trazer aqui consciência sobre esse livro, o meu ponto de vista, destruir e descriar algumas coisas que, de repente, a gente não tem total clareza ou que a gente ficou preso em algum espaço, tempo, dimensão e realidade que nos impediu de acessar maior e mais grandemente essa informação. E o que é destruir e descriar? Eu uso sempre nos meus atendimentos as barras de Axis. Barras de Axis é uma terapia extraordinária e eu uso muito PodPoc, que por muito tempo Barras, né, Gary e o Dan Heer não tinha disponibilizado essa ferramenta que é a varinha mágica de Axis, o PodPoc ou o enunciado aclarador, que é uma ferramenta que a gente usa no final das perguntas, no final de frases, quando tem sentimentos, emoções, crenças limitantes que você está tendo naquele momento sobre alguma situação que está te impedindo de expandir e de ter mais clareza sobre isso. Mas eu vou deixar um link aqui também do Dan Heer e da Melissa, onde eles explicam verdadeiramente tudo certinho como é essa varinha mágica de Axis, o que é esse enunciado aclarador, o que é o certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos, povoados e elenques. E agora eles disponibilizaram para todo mundo usar. Então eu uso muito. Eu já dei bastante classe de barras e esse ano eu estou aqui nas perguntas. Ai, deixa eu desligar aqui o meu Instagram, WhatsApp, né? E simplesmente, meu amor, é uma ferramenta extraordinária de expansão de consciência. Então, eu vou deixar o link também debaixo no vídeo, aqui embaixo no vídeo, né? Para que vocês possam ver esse vídeo e ter total clareza do que é o PodPoc, do que é essas frases que vira e mexe, eu vou usar esse enunciado no final de alguma frase, de alguma pergunta, porque é assim que eu trabalho no meu dia a dia. Eu tenho, inclusive, sessões só para isso, sessão para a gente destruir e descriar tudo aquilo que está te impedindo de criar uma realidade mais expansiva aí na sua vida, né? Então, eu vou usar muito essa ferramenta aqui no livro para trazer mais consciência e mais clareza para a gente ainda. O livro já é maravilhoso, essa ferramenta é um upgrade para a gente trazer ainda mais consciência sobre tudo isso, tá bom? Então, vamos lá começar a leitura desse livro, né? Que eu dei o título de uma agora me fugiu o nome, gente, me fugiu totalmente sobre essa questão do nome que eu dei para o título. Como pode melhorar, meu Deus do céu? É uma leitura. Meu Deus do céu, como pode melhorar, Rose? O que mais é possível? Como que você esqueceu o nome? Vamos lá.
Leitura comentada, gente. Como pode melhorar? Eu ter esquecido, né? É uma leitura comentada, onde a gente lê o livro, comenta sobre o título e traz o enunciado aclarador de Axis para destruir e descriar tudo que te impede de ter total clareza sobre o grande ensinamento desse livro, de como levar essa ferramenta, essas técnicas que a Esther nos ensina para o seu dia a dia com muito mais leveza. Então, vamos lá saber um pouquinho mais dessa mulher. Aqui no começo tem as dedicatórias, né? Eu não vou ler as dedicatórias, tá, meu amor? Eu vou direto aqui para o prefácio. Sim, eu estou aqui. Então, vamos lá. O prefácio nos diz: o livro que você tem nas mãos contém alguns dos mais formidáveis ensinamentos disponíveis hoje no planeta. Olha que grandiosidade. Senti-me profundamente tocado e influenciado pelas mensagens que Abraham oferece neste livro, e extremamente honrado por ele ter me convidado para escrever este prefácio. Você tem sorte de entrar em contato com o pensamento daqueles que estão em permanente conexão com a energia essencial. Essas vozes do espírito falam em uma linguagem que você será capaz de entender, podendo colocar os seus ensinamentos imediatamente em prática, pois oferecem um projeto para compreender e implementar o seu destino. Leia o livro devagar, absorvendo as informações, voltando atrás, se quiser, indo direto para a segunda parte, onde os processos para conseguir o que você deseja estão descritos. Permita que a energia do texto penetre em seu ser e elimine qualquer resistência que seu corpo, sua mente possa oferecer. Deixe que ele repercuta neste lugar interior, sem força e sem limites, que costumamos chamar de alma, mas que Abraham chama de conexão vibrátil com a sua essência. Este é um universo de vibração. Como Einstein observou uma vez, nada acontece até que algo se mova. Ou seja, tudo vibra, tudo vibra em uma determinada frequência mensurável. Decomponha o mundo sólido em componentes minúsculos e você verá que o que parece sólido é uma dança de partículas e espaços vazios. Vá até a menor dessas partículas e você descobrirá que ela emana de uma fonte que vibra numa rapidez que desafia o mundo de inícios e fins. Essa energia maior e mais rápida chama-se energia essencial. Todas as pessoas e coisas, inclusive você, surgiram dessa vibração e depois foram transportadas para o mundo de coisas, corpos, mentes e egos. Quando nos separamos dessa energia essencial, passamos a enfrentar um mundo de problemas, doenças, carências e medos. Os ensinamentos de Abraham procuram basicamente ajudar-nos a retornar a essa fonte da qual todas as coisas se originam e a qual retornarão. Mencionei essa energia essencial em um livro, A Força da Intenção. Abraham, porém, lhe oferece esse caminho esclarecedor com a vantagem de estar totalmente conectado à fonte e de nunca ter duvidado dessa conexão. Isso se evidencia em cada parágrafo do livro, e é por isso que o consideram um marco no mercado editorial. Você está em contato direto e consciente com um grupo de seres sérios e honestos, que só visam o seu bem-estar. Eles o farão lembrar-se de que é originário de uma fonte de bem-estar e que pode atrair essa energia vibrátil para si, permitindo que ela flua livremente em cada aspecto da sua vida. Você pode também resistir a ela e assim permanecer desconectado dessa energia até dessa energia que só é amor e doação.
A mensagem, apesar de impressionante, é extremamente simples. Todos somos originários de uma fonte de amor e bem-estar. Quando nos unimos a essa energia de paz e amor, recuperamos o poder da nossa fonte, o poder de manifestar os nossos desejos, de conquistar o bem-estar, de atrair abundância para onde havia escassez e de ter acesso à orientação divina por meio das pessoas certas e das circunstâncias certas. Passei um dia inteiro com Abram, jantei com Esther e Jerry e ouvi centenas de registros. Por isso, posso lhe garantir, você está a ponto de embarcar em uma viagem que mudará a sua vida. Oferecida por duas pessoas mais autênticas e espiritualmente puras que já conheci. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam. Olha essa frase, gente, que incrível. Eu falo que quando eu comecei a ler esse livro, eu já me encantei por essa frase. Eu fiquei parada refletindo sobre ela várias e várias vezes. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam. Como seria, meu amor, você já fazer essa anotação aí para que você expanda ainda muito mais a sua vida e o seu viver? E aí vamos fazer uma perguntinha, corpo verdade, o que se requer para que eu mude a forma de ver as coisas e assim permitir que as coisas mudem? Pode POC, pode POC, pode POC. Vamos destruir e descriar tudo que te impede, meu amor, de ver, perceber e mudar as coisas que você está enxergando para que elas possam se transformar em coisas ainda mais grandiosas. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam. Corpo verdade. O que se requer para eu mudar a forma de ver as coisas, para que as coisas mudem ao meu redor? E dá para fazer um monte de pergunta aqui referente a isso, porque só isso aqui já é extraordinário. Bom, vamos seguir, né? Você vai ver um mundo inteiramente novo se transformando diante dos seus olhos. Um mundo criado por uma energia essencial que deseja que você se conecte a ela e viva em harmonia. Obrigado, Abram, por permitir que eu dissesse algumas palavras nesse livro tão precioso. Amo todos vocês, todos vocês. Wayne, esse foi o nosso prefácio. A apresentação por Jerry Ricks. Ricks, né? Já me perdi aqui no inglês, gente. Eu escolho fazer no inglês. Bom, o que ele nos diz, né? O sol começa a derramar seus raios pela costa de Malibu quando inicio esta breve apresentação. E o azul anil do Oceano Pacífico parece refletir o profundo prazer que sinto ao pensar na importância do que você receberá com as revelações contidas neste livro. Peça e será atendido, vai mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedido. Então, meu amor, você entende a importância dos seus pensamentos e daquilo que você pede na sua vida? Você tem noção de que tudo que você deseja se materializa? Então, como seria a gente passar a ter mais clareza sobre os nossos pensamentos, sentimentos e emoções? Que é uma das grandes coisas que esse livro vai nos ensinar, né? Também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples para nos ensinar como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Não, dá vontade de ficar parado aqui lendo esse trecho, né? Porque olha só que incrível. Eu gosto muito de coisas práticas. Eu sou uma pessoa que não gosto muito das coisas assim, muito complicada, né? Eu gosto das coisas práticas. Eu acho que a vida é prática, nós temos que ser práticos. E a praticidade verdadeiramente é aquilo que nos move, né? Deixa eu ver se está gravando isso. Ah, tá. Tô vendo aqui, gente, porque vai que eu tava gravando e não tava, né?
Décadas atrás, ao procurar respostas plausíveis para saber o que é Deus, olha que incrível, descobri o termo inefável, que significa incapaz de ser expresso em palavras. Olha só que interessante, né? Eu acho isso incrível. Por isso que eu chamo Deus de universo, criador de tudo que é, porque para mim, no meu ponto de vista, é ainda mais grandioso quando eu falo universo, criador de tudo que é, porque para mim Deus é tão grandioso que parece que essa palavrinha já ficou pequena para ele, né? É o meu ponto de vista, né? E você, tá tudo bem se tiver um ponto de vista diferente. O conceito contido em inefável coincidiu com a conclusão a que eu havia chegado em relação a Deus. Eu tinha observado que quanto mais nos aproximamos do conhecimento do não físico, menos palavras temos para expressá-lo claramente. Eu acho essa definição fantástica. E eu te pergunto, meu amor, qual que é a sua definição de Deus? Qual que é a sua definição do Criador de tudo que é? Em nossa história física, desenvolvemos bilhões de filosofias, religiões, opiniões e crenças. Apesar disso, mesmo com os bilhões e bilhões de pensamentos, de pensadores, né, refletindo, concluindo e transmitindo suas crenças para as gerações seguintes, não encontramos palavras físicas para expressar o não físico. Pelo menos palavras com que todos estejam de acordo. A história conservou alguma forma de documentação registrada sobre seres humanos que se comunicaram conscientemente com a inteligência não física. Alguns foram reverenciados, outros execrados. No entanto, a maioria do que estabeleceram comunicação pessoal consciente com o não físico decidiu não falar sobre suas revelações, talvez com medo de ser criticada ou considerada louca. Moisés, Jesus, Maomé, Joana d'Arc, para citar apenas alguns mais conhecidos, foram receptores declarados da inteligência não física. Assim, embora cada um de nós esteja recebendo diretamente alguma forma de orientação não física, são poucos os que recebem blocos de pensamentos suficientemente claros para serem traduzidos em palavras concretas. Dessas, um número ainda menor está disposto a revelar a sua experiência aos outros. Essas informações pretendem servir de introdução ao que você está prestes a ler. Pois minha esposa, Esther, é uma dessas raras pessoas capazes de relaxar a mente, consciente o bastante para permitir a percepção das respostas do não físico às perguntas feitas. De alguma forma, ela recebe blocos de pensamentos e não palavras, e traduz imediatamente o pensamento de não físico na palavra equivalente que mais se aproxima da ideia. Desde 1986, Esther e eu temos visitado anualmente cerca de 50 cidades, ministrando seminários. Os participantes podem discutir ou fazer perguntas sobre qualquer assunto. As pessoas têm vindo aos milhares, de diferentes grupos étnicos, com diferentes estilos de vida, diferentes formações filosóficas, todas querendo melhorar a vida de alguma forma, seja para si mesma ou para ajudar outras pessoas. As perguntas dessas milhares de participantes foram respondidas pela inteligência não física por intermédio de minha mulher, Esther Wicks. Assim, para responder aos questionamentos daqueles que, como você, querem saber mais, decidi escrever este livro. É um livro de conselhos práticos no sentido mais amplo do termo, isto é, como ser, fazer ou ter algo que você deseja. Ele também ensina como não ser, fazer ou ter algo que lhe desagrade. Talvez você ache o texto um pouco repetitivo. É proposital, pois nossos conceitos e categorias mentais, nossas crenças, acham-se tão
estruturados que é preciso voltar várias vezes às novas formas de compreensão da realidade para que sejam absorvidos. Se tiver curiosidade ou desejar saber logo quais são os processos práticos para obter o que deseja, não hesite em ir para a segunda parte, onde eles estão descritos. Pode mesmo começar a aplicá-los imediatamente, mas volte depois para a primeira parte ou intercale uma com a outra, pois é na primeira que se encontra os princípios que fundamentam o processo. Mas tenha certeza, você está prestes a transformar a sua vida. Jerry. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Então, esse livro é um convite para você, meu amor, assim como eu, venho transformando a minha vida através do autoconhecimento, dos livros, de vários ensinamentos, a transformar essa sua vida. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no link também, eles têm páginas, né? Páginas com áudios das palestras e seminários que eles dão, perguntas, eles têm áudios com respostas das perguntas que as pessoas fazem nos seminários. Então, eu escolho deixar aqui no descritivo também, para que você possa acompanhar o trabalho desse casal maravilhoso e que você possa também adquirir outros conteúdos deles. Eu sempre indico, esse é um livro de cabeceira, meu amor. É aquele livro que você tem que deixar na sua casa, que você tem que estudar ele. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar os livros. Então, o que eu faço? Eu tenho um caderno, aí nesse caderno ou em algum bloco de nota no meu computador, no meu celular, eu vou lendo e vou transcrevendo aquelas coisas que eu acho mais importante para que eu leve aquilo para a minha vida. E esse livro é cheio de exercício. Então, o mais importante é você ter o livro, você acompanhar por aqui, mas a ter o seu livro e fazer as suas transgressões, os exercícios, para que você possa praticar estes exercícios, né? Então, eu vou deixar aqui o descritivo de barras, o descritivo para que vocês acompanhem eles através da rede social e também o link para você comprar. Meu Deus, hoje eu estou assim engasgando aqui, né? Como pode melhorar essa minha comunicação hoje, né? O descritivo para que você possa comprar o livro também, né, através da Amazon. Eu comprei na Amazon, eu gosto muito de ler aqui por esse aplicativo da Amazon, que é o Kindle, né? Então, é muito interessante, porque um livro, cabe vários livros aqui, né? Tem um valor super acessível, e o que é mais legal, que você pode ter o aplicativo no celular também, e aí você, quando é um livro em inglês, alguma coisa que você quer copiar e colar para poder ter ali frases, ensinamentos, enfim, para colocar no seu bloco de nota do celular também dá para copiar e colar. Então, é muito bom, eu super indico, né? E vamos mais um pouquinho hoje, vamos falar aqui sobre a introdução à Abra. Esther, ela fala com espíritos, dizia nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei eu. Mas, ao mesmo tempo, ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Bem, é muito interessante porque a Esther começou a receber essas canalizações, né, que eu chamo de canalizações, onde ela ouve ali uma voz da divina essência, como ela descreve aqui, e ela começa a conversar com o esposo, falar com as pessoas, tirar dúvidas. Então, ela recebe essas informações, como ela diz aqui, em blocos, e consegue traduzir isso em palavras para que nos chegue através do ensinamento, né? Então é muito interessante, que é uma coisa que ela não queria. E eu vou te dizer, meu amor, que é uma coisa que eu passei na minha vida também durante muito tempo. Eu sempre tive mediunidade desde criança. Isso para mim foi sempre um desafio, porque eu via e sentia coisas que para mim não era normal,
e que sempre foram conflituosas dentro de mim, que eu não sentia que eu poderia compartilhar com algumas pessoas, e até na minha adolescência, quando eu compartilhei com uma determinada pessoa, eu acabei perdendo a amizade dessa pessoa, comentei com outra que queria que eu fosse internada num colégio de freiras junto com ela, porque ela achava que eu estava endemoniada, né, essa palavra, sei lá. Enfim, e para mim foi muito conflituoso viver tudo isso na minha vida durante muitos anos, até que depois, com o passar dos anos, eu fui buscando conhecimento, entendendo o que que é espiritualidade, o que que é mediunidade, o que é você ouvir mais aquela intuição no seu ouvido, o que é você ter uma intuição e ela acontecer, o que é você sentir algo em relação a alguém e verdadeiramente estar certo, o que é você se comunicar com anjos da guarda, o que é você ter essa mediunidade e essa espiritualidade e usar ela para beneficiar a sua vida e contribuir na vida de outras pessoas, porque verdadeiramente não foi uma coisa que eu conscientemente falei, nossa, eu quero isso para minha vida. Não, eu nasci com isso, né? E algumas pessoas falam que é dom, missão, enfim. Hoje eu entendo que ser terapeuta de alma, como eu coloco, é uma missão espiritual. A minha missão é levar a espiritualidade através da diversidade, é levar eu não sei se é espiritualidade, é levar esse mundo espiritual para mais pessoas, para elas se conectarem com mais pessoas e viverem melhor nessa realidade, nessa matéria e nessa vida. Então, assim como a Esther não queria aquilo para a vida dela, eu posso dizer que eu passei em negação, assim como ela, durante praticamente mais da metade da minha vida, né? Eu não aceitava isso, eu não queria isso, eu pedia para Deus tirar isso de mim, que eu não queria, que eu queria ser normal, eu não queria ser assim, e foi muito desafiador para mim, né? Então, nessa primeira parte, ela conta a experiência que ela teve, né, de se conectar com esse mundo, de ir conhecer uma mulher que também fazia isso, né? E simplesmente ela começou a entender que isso era real, que ela realmente tinha esse dom e que ela teria que passar a entender verdadeiramente como que era essa questão de canalização, que por mais que ela não quisesse, por mais que ela não buscasse isso na vida dela, era algo que estava ali e que cada dia mais presente no dia dela, inclusive cobrando a presença dela, para que ela verdadeiramente vivesse esse propósito e transmitisse para a vida das pessoas tudo aquilo que precisa ser transmitido através dela, né? Porque verdadeiramente ela é uma canalizadora, né? Ela é uma pessoa que recebe informações do divino, do criador de tudo que é, da fonte criativa, da centelha divina que se conecta com a nossa centelha divina, né? Enfim, e a partir daí, ela começou a entender que verdadeiramente esse era o caminho dela, né? Então, nessa primeira parte, ela se conecta com essa ferramenta através de uma mulher e também passa a praticar essa habilidade única dela e que durante muito tempo ela ficou realmente praticando para tentar entender o que era aquilo e como aquilo fazia parte da vida dela e como que ela ia transcrever aqueles blocos de informação que vinha na mente dela, né, através dela, como que ela ia transmitir aquilo para as pessoas, né? Até que um dia Abram diz para ela: eu sou Abram, ou seja, Abraão, né? Sou seu guia espiritual. Então, imagina, né? Você recebeu uma informação dessa e você vai falar o quê agora? Como? O que que eu faço? Enfim, acredito que foi bem intenso para ela esse momento, né? Então, eu vou ler um trechinho ali quando ela se conecta e consegue entender essa energia de Abram. Desde então, Abram nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Eles se referem a si próprios no plural, porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras eu sou Abram foram faladas através de mim dessa forma, porque minha expectativa de saber o nome do meu guia espiritual era enorme, mas que há muitos lá com eles falando em uma só voz, em um consenso de pensamentos.
Para citar Abram, Abram não é uma consciência singular. Abram não é uma consciência singular como vocês sentem que são em seus corpos. Abram é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciências que estão sendo canalizados, pelo que parece ser a única perspectiva, porque nesse caso há um ser humano, a Esther, que a está interpretando ou articulando. Por isso parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abram tem me explicado, no caso Esther está narrando, né? Que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamentos como sinais de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para a palavra física equivalente. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução, não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há muito tempo. Mas, como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Tel, quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com o meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo quando eu percebi que estava formando palavras era a alegria que eles sentiam quando eu reconheci nossa conexão consciente. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante semanas seguintes. O processo de desenhar palavras no ar com o meu nariz era muito lento, mas Jerry, meu esposo, estava tão entusiasmado com esta fonte de informação clara e viável que frequentemente acordava no meio da noite para fazer perguntas para Abra. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo à televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos. Como minha mão continuava a trambolirar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, cada letra, cada número repetidamente, e as palavras começaram a surgir e a tomar forma no papel. Eu sou Abra, o seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vamos escrever um livro juntos. Olha que lindo! Ou seja, né? Ela estava escrevendo as informações que Cryon estava falando aí na mente dela, no subconsciente, através da escrita agora, né? Então, muito interessante. Então, ela descobriu que poderia agora fazer isso de uma forma mais fácil, em vez de escrever com o nariz, mas agora através da máquina de escrever, ou seja, psicografando, né? Bem, então este foi o início, né, quando ela começou a entender que esse trabalho realmente seria muito grandioso e ela começou a canalizar e escrever tudo aquilo que Abraham, o seu guia espiritual, seu mentor, estava ali para lhe dizer, né? Então, como seria agora a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que é isso para você? Você tem muitos pontos de vista sobre as canalizações, sobre os espíritos de luz maravilhosos, sobre os guias espirituais que estão aí para nos ensinar? Será que você é um canalizador? Será que você é uma pessoa que é médium? Será que você está aqui com uma missão e você ainda não encontrou o seu caminho? Então, como seria a gente destruir agora para que a gente possa absorver ainda mais os ensinamentos de Esther, do Jerry, esposo dela, né? E de Abraham,
para que a gente possa absorver sem nenhum ponto de vista, sem nenhum julgamento, porque os ensinamentos que tem aqui realmente são maravilhosos. São coisas práticas, simples, para você aplicar no seu dia a dia, para que tudo que você pedir se manifeste, para que tudo aquilo que você desejar na sua vida, seja na sua vida financeira, sua vida emocional, que tudo aquilo verdadeiramente se manifeste. Eu uso várias ferramentas desse livro na minha vida e eu te garanto, meu amor, vale muito a pena esse ensinamento. Então, como seria agora a gente destruir e descriar? Se você está aqui e não tem muita conexão, tem vários pontos de vista sobre o que é ser médio, sobre o que é canalizar, sobre o que é receber informações através dos espíritos, para que nós, como seres humanos, possamos viver ainda mais presentes e conectados com o divino Criador de tudo que é, vamos destruir e descriar tudo isso? O que se requer para que eu possa destruir e descriar agora todos os pontos de vista, julgamentos, crenças limitantes que nos impede de acessar toda a informação maravilhosa contida nesse livro, expandir ainda mais a nossa consciência, e tudo que impede que eu tenha total clareza sobre a informação que esse livro quer me transmitir, eu destruo e descrio agora. Bora lá? Pode poc, pode poc, pode poc. Não esquece, gente, de clicar no link, ver o vídeo do Gary, que a gente vai usar em todo do Gary, não, do Dan Heer, né? Porque a gente vai usar esse enunciado aclarador durante praticamente toda a segunda parte do livro, tá? Essa primeira a gente vai ler para entender um pouco mais sobre a Esther, sobre Adam, sobre as canalizações, sobre as psicografias dela, né? Que é assim que a gente chama quando a pessoa transcreve. Mas, assim, veja o vídeo, não deixa de ver o vídeo para que você possa receber ainda mais as informações contidas nessa leitura comentada nossa aqui, né? Como essa coisa... Vamos só terminar de ler o pedacinho aqui onde Esther continua narrando, né? Escrevendo. Como essa coisa maravilhosa acontece comigo, às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de contos de fadas. Como fazer um pedido ao esfregar a lâmpada mágica? Outras vezes, parece a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente, mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, vivendo com duas irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos um casamento harmonioso havia 4 anos, e eu me sentia feliz como nunca. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudesse passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Nunca conheci alguém que quisesse mais ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida do que ele. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Vou ler esse trecho de novo. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convocar Abraham, enquanto a ausência de opinião ou de temor fazer de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza do seu oferecimento logo nos primeiros contatos, e o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que o meu esposo. No começo de nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente nem iria querer entender. Por isso, fiz
Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. É óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abra. O que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abram através dos nossos livros, vídeos, fitas, cassetes, seminários ou pelo nosso site é obrigado por me ajudar a lembrar o que de alguma forma eu sempre soube. Olha que lindo, olha que maravilhoso, né? E a gente vai transformar isso numa pergunta. Corpo verdade, o que se requer para que eu possa me lembrar do que eu verdadeiramente sou? Corpo verdade, o que se requer para que eu possa me conectar com a minha essência divina agora e saber, de alguma forma, quem eu sempre fui e quem eu sempre sou? Corpo verdade, o que se requer para que, de alguma forma, eu saiba quem verdadeiramente eu sou? Bom, isso me ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunindo durante a vida. Agora tudo faz sentido. Eles, Abram, não parecem interessados em prever o nosso futuro, como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicam que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Nas palavras de Abram não pretende guiar uma pessoa para perto ou para longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre os seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar seus desejos. O comentário que mais me agradou sobre Abram veio de uma adolescente que tinha acabado de ouvir uma gravação na qual Abram aborda algumas questões levantadas por outros adolescentes. O garoto disse: no início, eu não acreditei que Abram estava falando através de Esther. Mas quando escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos, soube que Abram era real. Porque não havia qualquer julgamento. Não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo. Para mim, essa caminhada com Abram tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como sua orientação gentil me dá a sensação de ser capaz. Adoro ver a vida de tantos amigos queridos melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abram. Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamos, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nossos seminários e palestras queriam que explicássemos nosso relacionamento com Abra. Como aconteceu o encontro de vocês com Abra? Como vocês mantêm esse relacionamento com eles? Por que eles escolheram vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda? Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra ou entrevistas na TV e no rádio para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Depois de algum tempo, resolvemos gravar e distribuir a fita Introdução a Abram, que as pessoas podiam ouvir durante seu tempo de lazer, explicando detalhes de como essa experiência com eles começou e evoluiu. Hoje em dia, essa introdução de 74 minutos pode ser baixada gratuitamente no nosso site interativo, que é www.abramwix.com. Ela explica quem somos e o que fazemos antes de encontrar Abram. Ambos adoramos conseguir transmitir a mensagem de Abram às pessoas de uma forma que elas possam entender e utilizar. Esta manhã, Abram me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e, através de você, iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento deste livro.
Por isso, vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente este livro para vocês. Imagino que eles explicarão com quem são, mas, sobretudo, tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther. Bem, vamos ficar por aqui hoje. E eu espero que você possa vir comigo nessa jornada e que possamos no próximo encontro aprender um pouquinho mais sobre como pedir e receber tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida. Então, eu espero você no próximo vídeo para que a gente possa juntos se conectar com essa ferramenta, com esse livro e aprender muitas coisas maravilhosas para o nosso dia a dia. Um grande beijo de luz para vocês. Gratidão, gratidão por me seguirem, gratidão por estarem aqui. E se foi uma contribuição esse vídeo, como seria você deixar o seu joinha, compartilhar com mais pessoas e acionar o sininho para que você possa ver rapidamente assim que eu postar o próximo vídeo sobre essa leitura comentada com vocês, tá bom? Beijo de luz, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão infinita por vocês estarem aqui.